Oi, bem-vindo aos Três Atos e a mais uma humilde e inútil opinião. Faz frio em SP e hoje a gente vai falar sobre Noites Brancas de Dostoiévski. Queria começar dizendo que eu nunca li nada de Dostoiévski e eu comecei a ter essa vontade recentemente, porque eu comecei a ver alguns livros dele que começou a surgir mais na internet, as pessoas começaram a falar mais, e eu fiquei curiosa e fui atrás para ler. Noites Brancas é um dos primeiros livros dele. Tem duas fases de Dostoiévski, que é uma antes do exílio e outra depois do exílio, em que a primeira fase ele é muito sonhador, muito romântico, e a segunda fase é uma fase mais pesada ali, com bastante carga emocional, temas mais tensos, mais complexos e tudo mais. E como eu nunca tinha lido nada do nosso querido e famoso russo, eu falei, eu vou começar por algo mais simples, né? Que a gente sabe ali que a leitura é mais simples. Inclusive, ele é um livro pequenininho, o que me surpreendeu. Eu achei que ele fosse ser um livro. Ai, peraí, que tá difícil. Eu achei que ele fosse ser um livro mais difícil e mais comprido. E ele tem exatamente, ó, deixa eu ver pra vocês. E essa minha edição aqui do Penguin Company tem exatamente 87 páginas. Ou seja, ele é bem pequenininho, a história é bem pequena. Eu vou resumir aqui, pra gente começar, vou resumir um pouquinho da história e depois eu vou me aprofundar nos personagens, nas características, no psicológico aqui da história. Então, bora comigo. Bom, começar dizendo que a história de Noites Brancas é literalmente em noites. Acontece em 4 noites. São encontros do personagem com uma mulher que ele conhece na rua. E esses encontros acontecem em 4 noites. E o nome de Noites Brancas é porque é uma época lá na Rússia em que o a noite fica mais clara. Eu não entendi exatamente se é o sol que não se põe direito, eu acho que sim. É só que a noite fica mais clara e por isso que se chama Noites Brancas, enfim. Mas a história é basicamente que ele conhece essa moça no meio da rua, ela tá triste, chorando, e daí ele conhece ela, eles começam a conversar e eles combinam de se encontrar todas as noites, e esses encontros acontecem durante 4 dias. É, eu vou dar alguns spoilers, provavelmente. Não brigue comigo, mas são essenciais aqui pra gente continuar o rumo dessa resenha. Bom, a primeira coisa que eu vou começar a falar é: eu não vou nem tentar pronunciar o nome dos personagens, porque eu tenho um sério problema com nomes, porque eu leio de um jeito na minha cabeça e fica errado pro resto do livro, e não há nada que consiga mudar na minha cabeça isso. Então, se eu tentar pronunciar os nomes do jeito que eu decorei na minha cabeça, que tá dentro da minha cabeça, vocês não vão nem entender de que eu tô falando. Então, eu vou falar que é a personagem principal e a moça, personagem principal 2. E vocês vão entender ao longo da história. A primeira coisa que me chama muita atenção no livro foi uma parte que é o começo, inclusive. A primeira, acho que é o segundo encontro que o personagem tem com essa moça, em que ele tenta se expressar melhor e dizer quem é ele, porque ela fica tipo, mas quem é você? Né, preciso saber da sua história, você não tem história. E ele fala que ele não tem história, que ele nunca conheceu ninguém, ele nunca se apaixonou por ninguém, ele não tem amigos, ele não tem nada assim. E ele começa a dizer isso. E daí a gente vai entendendo, vai ficando um pouco mais claro ao longo da história de como ele é, características dele. E tem uma passagem muito interessante, que é logo nas primeiras páginas, a página 40 e pouco, 47 por aí, que ele descreve o tão famoso sonhador, que aparece em outros livros dele, esse termo. E quando a gente fala de sonhador, a gente imagina muito uma pessoa que sonha, tem sonhos, né, e tudo mais. Mas o Dostoiévski, ele vai para um lado um pouquinho mais diferente, não diferente, mas um pouquinho mais abstrato, que não é só aquela pessoa que sonha. Ele descreve ao longo de umas 3 páginas o que é o sonhador para ele, né? Ele coloca esse personagem como se ele fosse sonhador e esse personagem conta para outra moça, né? O que que é ele, o que que é o sonhador e por que que ele se caracteriza como um sonhador. E ele vai falando que é aquela pessoa que passa é, e não vê nada da vida. É no sentido de, tipo, essa pessoa está presente fisicamente, mas o cérebro dela, né, a mente dela, tá sempre divagando com ideias, é,
fantasiando coisas. Então o sonhador para Dostoiévski é uma pessoa que fantasia muito, sabe. E ele fala passagens muito bonitas nesse livro, assim, que me marcou e eu chorei lendo. Eu fiquei bastante comovida, assim, com essa parte do sonhador, em que ele fala que o sonhador tá sempre imaginando coisas e nunca tá ali, nunca tá aproveitando, e por isso que ele não tem amigos, ele não tem ninguém, porque dentro da cabeça dele tudo é bonito. E quando ele sai, quando ele tem alguma interação, quando ele faz alguma coisa, ele não tá realmente presente, ele tá sempre pensando em outras coisas, está comparando outras coisas, está vivendo milhões de coisas ótimas na cabeça dele que não condiz com a realidade. E aquilo me pegou de um jeito muito louco, assim, sabe? É uma coisa que eu não estava preparada para ler nesse livro e veio uma pedrada dessa que, a princípio, quando você lê, você acha que é só uma coisinha besta, mas quando você começa a perceber mais a fundo ali toda a psicologia, eu acho que tem por trás desse termo que o Dostoiévski usa de sonhador, fica muito mais complexo e muito mais rico, assim, a história, sabe? E apesar de eu falar que tem esse termo complexo, né, do sonhador ali, que o Dostoiévski apresenta pra gente, a história em si não é muito complexa. Ela é uma história puramente de romance ali, puramente de amor, onde o personagem principal, ele se apaixona pela menina que ele conhece ali, e se apaixona em 4 noites. E a cada noite eles vão se conhecendo um pouco, a cada noite eles vão contando um pouco da vida um do outro, e esse personagem se vê extremamente envolvido por ela. Ele fala como se ela fosse o primeiro amor da vida dele mesmo, como se ele conhecesse ela e se apaixonasse e ela fosse o grande amor da vida dele. E é engraçado porque na primeira interação que eles têm, ela fala pra ele: "Não se apaixone por mim. Eu não posso que você se apaixone por mim. Eu não posso que você faça isso. Não faça isso". E ele fala: "Não, fique tranquilo, eu não vou não vou me apaixonar". Na verdade, ele já estava apaixonado por ela. E é engraçado porque, quando a gente pensa em romance, faz sentido, né, no sentido de tipo, ah, bonitinho, ele se apaixonou por ela, acabou de conhecer, né, e tal, amor à primeira vista. Mas quando a gente vai pensando, né, numa história talvez mais profunda, assim, não é exatamente isso, né, ele mal conhece ela, ela mal conhece ele, então acho que é muito mais desse deslumbramento de conhecer essa mulher, ela ser interessante, ele querer o bem dela. Eu vejo muito a paixão ali do personagem pela moça, né, de uma maneira muito genuína, de uma maneira muito inocente até, assim, sabe, se por dizer, no sentido de que ele quer muito bem dela, mesmo que isso prejudique ele. É uma coisa que acontece ao longo da história, assim, que fica muito claro, de que ele quer ver ela bem, mesmo que ele faça coisas que, assim, não favoreçam ele, sabe? Não no sentido que ele tá se magoando, se machucando ali, né, ou ela tá fazendo alguma coisa errada, mas no sentido de que ele está sendo realmente altruísta ali, sabe. Ele tá colocando o bem-estar dela acima dos sentimentos dele. Tanto que ele só vai se declarar pra ela na última ou penúltima noite, sabe. E é bem bonito de ver o quão ele se contém e o quão ele trata ela bem, sabe. Eh porque ela tá sofrendo ali, né, tem toda a história de que ela tá acontecendo uma coisa com ela, não vou revelar aqui, porque perde a graça. Mas tá acontecendo um negócio com ela e ele tenta ajudar e tudo mais, então fica muito claro isso ao longo do livro, esse amor, eh eu ia usar a palavra infantil, eu não sei se infantil é a palavra certa aqui, mas esse amor puro, esse amor ingênuo, esse amor sem malícia, digamos assim, porque é quase que um amor literalmente fantasioso, que é da onde remete novamente aquele termo que o Dostoiévski usa de sonhador, né? Porque é um amor que eles só se encontram à noite, toda noite, né? Eles não marcam de fazer alguma coisa em outro momento, eles não se veem em outro momento. Eh, então é quase como se fosse aquela fantasia em torno daquele amor, não correspondido, daquele amor imaginário, daquele amor perfeito, porque tá dentro de um cenário ali muito propício, um cenário muito
fechado em torno disso, né. Eles estão ali, eles se conhecem na ponte, eles estão na praça, eles sentam no banco, não tem as preocupações de uma vida mesmo, né, de uma rotina como um trabalho, uma casa, afazeres, dinheiro, outras pessoas envolvidas como amigos, família. Então é muito esse cenário realmente fantasioso, sabe, e colaborativo para esse amor sonhador, esse amor imaginário, esse amor onde tudo é perfeito, tudo é possível, tudo é belo e bonito, sabe. E é gostoso de ir acompanhando isso, porque é tudo muito leve, é tudo muito bonitinho, então é muito legal de ler. Bom, e agora que a gente já falou um pouquinho dos personagens e da história, tem uma coisa que me chamou muita atenção, que já não diz exatamente sobre o livro, mas diz sobre o autor, que é o Dostoiévski, que é a maneira dele escrever. O meu namorado estava lendo um livro do Dostoiévski, eu não vou me lembrar qual livro era, mas ele me chamou para mostrar o quão engraçado, né, engraçado entre aspas, assim, mas diferentes do Dostoiévski escrevia. E eu fiquei tipo: "Nossa, que estranho", mas eu achei que era por causa do tema do livro, que era um livro sobre uma pessoa, e mais ansiosa e tal, então eu imaginei que ele quisesse passar isso na escrita dele, né, esses sentimentos do personagem. Mas, quando eu comecei a ler Noites Brancas, eu percebi que não, não é exatamente do personagem, mas sim do autor. Dostoiévski escreve de uma maneira que eu achei muito bizarra, assim, eu não, sinceramente, eu não curti. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não tô falando no sentido de que ele é um péssimo escritor, que ele não escreve bem, que ele não sabe escrever, ou que as histórias dele são ruins. Não é nada disso. É a maneira como ele dispõe as informações na página, o texto, que eu não estou acostumada a ler. Por quê? Dostoiévski escreve com muita vírgula. Muita, muita, muita vírgula. E assim, o problema é, não é vírgulas, onde a frase é contínua. É naquele sentido de quando você coloca uma vírgula, porque você encaixa um pensamento dentro de uma frase. E daí você tá, por exemplo, vamos supor assim, que eu tô falando aqui: "Ah, o céu é azul". Aí eu coloco uma vírgula e falo assim: "Azul igual a cor do mar, que me lembra que o Stitch aqui da minha parede é azul, vírgula. E as nuvens estão dispostas de uma maneira tã-nã-nã-nã-nã". Então, tipo assim, ele vai divagando ao longo de como ele vai escrevendo, sabe. É pensamentos dentro das falas. É Tipo, ele não tem muito filtro, assim. Então é bizarro, porque conforme você tá pensando no negócio, aí você vai colocar um parênteses, ou você vai fazer uma breve explicação de alguma coisa. E ele joga. Então, tipo assim, não que fique confuso de entender, não fica confuso de entender, mas fica muito afobado. Eu tenho essa sensação de afobação, sabe? De tipo, muita informação, muita coisa sendo jogada, como se você estivesse falando, 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 sem filtro, e só vai falando, e daí não sei o quê, e vai blá 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 blá. Essa sensação que eu tenho. É essa sensação. Então eu achei muito esquisito. Pra mim, eu achei muito esquisito. Porque normalmente a gente tá acostumado, pelo menos eu estou acostumada, a muitas descrições. Muitas descrições e as falas mais enxutas, falas diretas e retas e com muitos pontos finais. É, até trazendo uma coisa de jornalismo, quando a gente faz radiojornalismo, né, de rádio mesmo, a gente aprende a escrever frases curtas e sempre com pontos finais, porque são frases direta, para você ler diretamente, é do jeito que você fala um negócio, ponto, você fala um negócio, ponto. Você não fica declamando uma poesia. Dostoiévski não faz assim. Dostoiévski escreve assim torrencialmente, sabe? Jogando palavras. O que é muito doido, eu achei muito doido. E pelo fato disso, eu não sei se eu conseguiria ler um livro dele mais complexo. Acho que talvez eu ficaria perdida, talvez eu não teria tanta paciência para ler o livro dele por esse fato dessa escrita dele. Mas eu vou tentar em outras ocasiões. Bom, e a resenha de hoje foi rápida, porque o nosso livro é pequenininho. Os nossos personagens não são tão profundos, digamos assim. Embora eu acho que seja um livro legal para você falar, eu já li Dostoiévski, porque é um livro fácil de ler. É um livro fácil, apesar do que eu falei ali da escrita, de ser um pouco
pelo menos eu não estou acostumada com esse tipo de escrita, assim, é um livro gostoso, é um livro fácil, ali, em poucos dias, ali, no metrô mesmo. Então leia, porque também é um livro gostoso. Não é um livro tão previsível, mas ele é um livro com uma história gostosa. Não vai te deixar mal, não vai te tirar do eixo, não vai, sabe? É só uma historinha muito gostosa. E se eu tivesse que dar uma nota pra esse livro, de até 5, eu acho que eu daria 3,5. Não porque ele é um livro ruim, gente, pelo amor de Deus, não é isso. É porque eu achei um livro pequeno. Eu acho que os outros livros de Dostoiévski devem ser muito melhor, muito mais profundo, muito mais bonito. E eu tô nessa vibe de coisas mais complexas. Mas valeu muito a leitura e se eu fosse vocês, eu também compraria pra ler, afinal é um livro de 100 páginas. Então vocês não vão se arrepender. E é isso, espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Por algum canto aqui tem um seguir, próximo vídeo. E é isso aí, continua no canal e vai assistir as próximas resenhas. Beijo, até mais!